Então, vamos lá, pessoal, vamos começar? Então, o nosso bate-papo de hoje aqui é sobre um setup gráfico, né? O que é importante a gente ter em mente, tá? O setup, ele faz parte da estratégia. Tá? Então, muitas vezes a gente dá muito mais valor para o setup, tá? Do que para a estratégia. Ou esquece que o setup faz parte de uma estratégia. Por isso que é importante a gente reforçar isso daí, porque, como eu disse, ele é parte de uma engrenagem, né? Parte de um todo. E o setup, muitas vezes, é o que mais todo mundo procura, né? Tá? Todo mundo quer saber como é que opera, qual é o setup, como que a pessoa fez a operação dela, tal. Mas a gente vai descobrindo isso aí com o passar do tempo, que, primeiro, que não existe um setup milagroso, tá? Qualquer setup é válido desde que ele traga um resultado, desde que ele traga um retorno, né? E outra coisa muito interessante, o melhor setup é aquele que melhor te atende, né, a sua estratégia. Então, a sua estratégia pode ser diferente da minha, como pode ser diferente da do outro colega. Então, não adianta muitas vezes a gente somente copiar ele. Ele, por si só, ele não vai trazer aquilo que você espera. Por quê? Porque primeiro que o setup, ele é manejado por uma pessoa. E não vai ser a mesma pessoa que vai estar manejando esse setup. Então, a pessoa vai te passar o setup, mas quem vai manejar vai ser você. Então, o que é importante a gente ter em mente isso daí, né? A gente não dá um valor excessivo ao setup. Ele é importante na engrenagem, ele é importante no processo, sim. Mas a gente não pode dar uma importância excessiva, por quê? Porque senão a gente acaba esquecendo de outros detalhes mais importantes. Então, pessoal, uma coisa aqui que eu gostaria assim de falar para vocês, que eu acho importante, tá? Porque senão fica, que nem eu sempre falo, senão acaba virando um monólogo. Seria importante, assim, ter a visão de algumas pessoas, né, de quem gostaria de se expor aí, colocar, o que essas pessoas entendem por um setup. Então, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês para que juntos a gente possa desenvolver nesse encontro aqui, para que ele possa ficar até mais dinâmico, né? E mais agradável para a gente. Então, só eu falando, às vezes fica uma visão assim, de como se eu fosse o dono da verdade, e não é isso, né? O que eu vou passar para vocês é a minha experiência, meu modo de ver, de enxergar o processo. Mas é importante também ouvir o modo de cada um, de como cada um enxerga o processo. Então, alguém gostaria de falar o que seria um setup para ele? Alguém gostaria de dar uma opinião? Prof, eu acho que. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar, Zé. Então, eu acho assim, eu operava muito por setup e passei por vários, eu acho. Desde Ficube, Palex, Fibonacci, Market Profile. E só que assim, nenhum setup dava certo, mas eu acho que não era o setup que tinha problema ou eu que tinha problema, é porque eu estava montando estratégia errada. Então eu comecei a estudar isso e a ver e a entender que eu precisava montar uma estratégia. A hora que o professor falou assim, que não tinha setup válido e que tinha estratégia, falei, pô, eu tenho que falar, porque eu mudei meu mental e mudei a minha estratégia. Né? Então, o que eu estou fazendo hoje? Estou operando o mini índice só, não estou ficando acompanhando várias ações, dólar e tudo mais, igual eu estava fazendo. Então, isso para mim já foi uma estratégia diferente. Operar uma coisa só. A segunda estratégia foi, tipo, dentro de um setup ou dois, analisar o que cabia para mim. Então, estou operando bastante volume e Fibonacci, então vamos ver quais os pontos eu posso entrar e quais os pontos eu posso defender até eu chegar no resultado que eu quero.
Então, a minha estratégia foi montar 3 entradas. Tipo, estou entrando com 5 contratos no primeiro ponto, 5 no segundo, 5 no terceiro. Se ele furar todos os 3, eu stop. Mas eu estou tendo a paciência de esperar, tipo, o preço voltar para o ponto que eu acho que ele iria. Então, para mim, tem dado certo isso. Tá? Tenho tido bons resultados e, assim, com a cabeça bem mais tranquila do que olhando o gráfico e falando assim, não, o Ficube vai me dar entrada aqui, se furar eu tenho que estopar, e daí eu vi o preço voltar tudo aonde eu achava que ele ia. Porque eu estava montando uma estratégia errada, para mim, né? Posso estar falando besteira, mas o que tem dado certo para mim foi partir para esse lado. Legal, legal. É muito interessante. Tem dado mais segurança também. Então, isso que você colocou é interessante, que já serve também, né, até para complementar aquilo que eu acabei de falar, que não existe uma regra definida, né? Não existe um setup mágico que serve para todo mundo, né? Não existe uma estratégia mágica que serve para todo mundo, não existe um padrão. Até porque tudo isso está baseado na onde? Na pessoa. Então, o- tudo, a gente costuma, eu venho da área de ciências contábeis, né? A gente tem que registrar fatos contábeis, uma série de coisas, tudo. E tem um detalhe que a gente sempre fala assim, que existe um fato gerador, ou seja, é a partir dali que se gera todo o restante, né? E o fato gerador, no nosso caso, é a pessoa, né? Boa noite, Pedro. Boa noite, André também. André, não, Adriano. O André fica bravo comigo que eu troco o nome dele. Entendeu, Gil? O que você colocou é exatamente, vem de encontro ao que eu também comentei, e vem de encontro, assim, o que eu pretendo passar para vocês hoje, do meu ponto de vista. Então, o que a Gil colocou aí, veio casar. Por quê? Porque é algo que tem que ser pessoal, algo que tem que pertencer a você. Lógico que para você construir isso daí, você precisa adquirir um conhecimento técnico, né? Você tem que vivenciar isso aí, ou seja, adquirir a experiência na prática, que é o que vai te ajudando, que vai te moldando, que vai te ajustando o processo, fazendo com que você, com isso, vá evoluindo. É esse processo que a gente tem que buscar, sabe? E não ficar caçando o que a gente costuma chamar do santo grau, né? Achar o pote de ouro no fim do arco-íris. Isso não existe, gente. É tudo fruto de uma dedicação, de um empenho, de um envolvimento. Né? O que a Gil colocou, né? Pode falar, mas isso aí para mim não encaixa exatamente, porque essa estratégia é dela. Você pode conhecer a estratégia dela, você pode aplicar a estratégia dela, tá? E ela acaba não funcionando com você. Por quê? Porque o fato gerador é a pessoa. É esse fato gerador que realmente traz um retorno. Então, ou seja, o problema não está no setup, né? O problema está na pessoa, né? Então, ela É uma precisa coisa que eu mudar. sempre... desculpa cortar, professor. Pode falar. Mas uma coisa que eu sempre falava era assim, tipo, é fácil você levar um calor de 100 pontos no índice com um contrato. Tranquilo. Agora, coloca 100 contrato ali para ver se o calorzinho não vai ser diferente. Então, é isso que eu tentei me moldar, sabe? Porque eu normalmente entrava com 1, 2 contratos e via... E daí, assim, eu não ficava satisfeita com 200 pontos. Porque falava, porra, né? 200 pontos, R$40, pô, isso aí não tá legal. Aí eu falei, tá, e por que para defender, então, eu entrava com 5 contratos, com 10 contratos, sabe? Daí passava calor igual. Eu falei, então vamos mudar a estratégia e tentar garantir esses 100, 200 pontos com uma mãozinha um pouquinho mais pesada. Para mim, 5 contratos já é um pouquinho mais pesado. E fazer parcial e depois curtir o movimento, sabe? Não deixar o movimento ir e você ficar só olhando. Ou então depois viu que o movimento que você estava certo e daí entrar de rodoviária e daí, pô,
ter que estopar a operação porque ela já estava no ponto final e você entrou no meio do caminho. Então, e eu aprendi também a olhar, não só olhar a questão do valor, mas olhar os pontos. Porque é diferente você entrar com um contrato e olhar lá 100 pontinhos de calor do que entrar com 5. Vai te dar 100 pilos, você fala, pô, vou perder 100 reais, 200 reais aqui para ganhar quanto? E daí eu tive que mudar isso também, começar a olhar os pontos ao invés de olhar o valor financeiro. Muito bem. E olha, vou te dizer que aquele mental muda completamente quando você aprende a olhar a questão de pontos. Não, tua experiência, Jô, é bom até essa partilha sua, porque é importante. Né? Gil, você está comigo há quanto tempo já? Se eu não me engano, professor, acho que foi em janeiro do ano passado. Então, 1 ano e meio, quase 2 anos. Exatamente. E essa mudança eu posso de até chave compartilhar. Pode falar. Essa mudança de chave demorou para acontecer. Porque eu lembro que o ano passado, quando eu saí do emprego, acho que foi em maio, abril, maio, por aí, eu tive uma conversa com o senhor e falei assim, tranquilo, pegar 1000 pontos no índice todo dia, tá de boa, pô, sossegado. Só que eu tava assim, eu vinha de uma vibe que eu não sabia nem o que eu estava fazendo, achava que era tudo as mil maravilhas, e assim, fazia 500, 600 num dia, devolvia no resto da semana, porque daí queria ficar correndo atrás porque já tinha perdido. Patinei. Olha, não foi fácil. Hoje, acho que a gente conversou até ontem, né? Eu falei assim, hoje eu sei. Não é difícil ganhar 1000 pontos todo dia. Se você saber exatamente o que você está fazendo. Tudo fruto do quê? A mudança... De uma estratégia, né? A tua estratégia, ela começou... O mais importante, entendeu, Gil? Eu tenho acompanhado você, a gente tem conversado bastante, esperando dessa virada de chave sua aí, até porque você falava para você, uma vez até você me perguntou assim, eu falei, eu sei das tuas lutas e tal, aí até um dia você falou, mas que luta que você está falando, né? Aí eu falava justamente as lutas que estava me referindo era em relação ao mercado e tudo aquilo que a gente conversou durante quase 2 anos aí, né? Os momentos, né? Que nem você falou mesmo, vai ser 1000 pontos por dia, vai ser fácil, tá, né? Não é fácil, você sabe muito bem disso que não é fácil, mas é possível, né? E é tudo fruto de uma estratégia. É algo que encaixa perfeitamente para você, por quê? Porque você virou a chave. Uma das coisas que a gente sempre costuma falar é que a gente busca uma consistência, né? Acho que todos aqui querem a consistência, né? E aí sempre vem aquela pergunta clássica, né? O foco da consistência é no resultado ou na tua forma de operar, né? Então, eu acho que é aí que está o grande problema, que a gente busca a consistência no resultado. Buscar consistência no resultado quer dizer que a gente quer estar sempre ganhando, né? Se não ganhar, você muda. E quando o correto é a consistência na operação, na sua forma de operar, né? Esse aqui é o foco principal. Sabe que eu até vou compartilhar, professor, o que a gente conversou ontem, que eu queria testar muito essa disciplina, porque eu acho assim, falta muito, é um caminho longo que você vai trilhando todo dia, subindo degrauzinho por degrauzinho. E eu fui fazer o teste para entrar numa mesa de operações. E, beleza, a meta era uma meta até que alta, e eu conseguia atingir a meta, só que num período bem mais curto do que eles estipularam. E uma dos quesitos eles vão analisar
agora eu tenho que continuar operando até chegar nesse período, mas o que eles vão olhar é a minha consistência, para ver se eu tô na consistência que eles querem que para a equipe deles, entendeu? E eu acho que isso que é legal, porque é fácil você pegar e atingir uma meta de 5, 10 mil reais lá com 100 contratos. Só que, e daí nos outros dias devolver? Que nem todo Pois dia. é, né? Opa, acho que ela acabou caindo. Então, acho que ela acabou caindo, mas ela deve voltar já. Professor, ela vive de mercado? Boa noite. Hoje ou não? Voltei. Bom, tá aí, Gil. O Carlos perguntou se você vive de mercado. Não. Atualmente eu trabalho, eu opero, eu cuido da casa e cuido do meu pequeno de 4 anos. Bacana. Mas eu quero viver de mercado. Só que assim, hoje eu tenho mentalidade disso que é possível, mas antes, lá atrás, no ano passado, eu queria tudo para ontem. Eu não queria esperar, tipo, ter o resultado. Eu quero fazer 5 mil por mês, né? Só que eu queria tudo para hoje, não, tem que ser hoje. Tem que ser hoje, tem que ser amanhã, tem que ser essa semana. E não pensando assim, se eu fizer 200, 300, todo dia vai chegar no final do mês, eu vou ter os meus 5 mil, entendeu? Só que eu não tinha essa visão, eu não tinha essa paciência, e daí aquela ansiedade, sabe? Ia ajudando a você querer sempre estar no trade, entendeu? Hoje eu faço, acho que 5 operações no dia, estou em média de 4, 5 operações, atingi uma meta legal, beleza. Hoje, que nem hoje à tarde, eu vi que tinha venda no índice e tudo, falei, já é 4 e pouco, não vou nem mexer mais, tal. Tinha dado uma venda, acho que ali de 1.000 pontos eu tinha pego, mas estava de bom. Interessante. Acho que essa maturidade. É interessante essa sua experiência, Gil, até para os demais aí, porque gera assim uma expectativa, né? As pessoas ficam ouvindo assim, e às vezes a gente coloca assim, não, é até fácil eu conseguir e tal. É que a mentalidade muda, né? Então, eu até voltei àquela frase que eu coloquei no grupo lá, somos o que pensamos e acreditamos ser, né? Quem pensa em fracassar já fracassou antes mesmo de tentar. Então, por quê? Porque está na nossa cabeça, né? Está na nossa cabeça. Você mesmo é um exemplo, vamos dizer assim, real, vivo, né? Por isso que é interessante essa partilha sua, da sua experiência. Para esse tópico aqui que a gente vai comentar aqui, foi importante ouvir o que você tinha a falar para a gente aí. Por quê? Porque você vivenciou isso. Você viu a mudança ocorreu não no seu método de operar, não que você achou uma estratégia mágica, não que você achou um setup mágico, não que você achou um caminho mágico. Não. Tudo é fruto da sua mudança da forma de pensar. No momento que você sentiu um baque, você mudou radicalmente a forma como você pensava sobre o mercado, você começou a operar de uma forma totalmente diferente. Você mesmo disse agora aí, eu faço 4, 5 operações e tal. Eu acho que teve dia que você fez 10, 20, 30 operações em ação, em opção, em dólar, em índice, né? E pode até ter conseguido ter um resultado positivo financeiro no final do dia, mas o desgaste deve ter sido horrível, né? Deve ter sido horrível. Então, Não, e outra, eu sempre estava com dor de cabeça, sabe? Era coisa assim, passava o dia inteiro operando com... teve uma vez que eu fiz 150 entradas. Teve uma outra vez que eu estava num loss de quase 5 mil reais. Isso foi ano passado. Eu reverti todo o loss de 5 mil, saí num gain de 700 e pouco, e daí no outro dia eu ainda fiquei... ainda veio 400 reais a mais ainda de coisa de corretagem, de tanta operação que eu fiz para salvar uma merda de uma operação. Falei, cara, eu trabalhei o dia inteiro ainda para ter que pagar 400 ainda para a corretora. Eu falei, puta merda. Aí, só que assim, eu não via isso, sabe?
É legal, é E, bacana. e depois, assim, depois que eu mudei, pô, eu acho que faz uns 3 meses que eu tô, assim, tendo isso, sabe? E tem dado uma tranquilidade tão grande, uma paz de espírito, assim, sabe? Eu não tô estressada, não vou dizer também que quando a operação vai contra, eu não. Porque eu tento ver pontos estratégicos sempre quando eu vou entrar. Ah, vou vender o índice? Então, beleza. Quais são os meus pontos de defesa? Não vou dizer que eu estopo a operação no primeiro ponto, para ficar entrando, saindo. Então, eu faço 2 a 3 defesas. Também não estou enchendo a mão, vou colocar ali, entro com 5, vou defender com 20 contratos, 30 contratos. Estou indo na maciota e deixar o preço andar. Legal. Bacana, bacana isso aí. Gil, eu vou passar para o pessoal. Eu quero até pedir permissão para você, tá? Pessoal, eu tenho, uns tempos atrás, passado umas imagens lá, né? E eu sempre tenho falado, assim, da importância, não falei de valores financeiros, mas sim das operações. A Gil é a dona dessa performance, aí, né? Ela apresentou para mim o quadro dela, 92% de acerto. Então, eu até brinquei com ela que eu vou tomar as aulas com ela, porque 92%, gente, é coisa mágica mesmo, sabe? É coisa de campeão, é coisa de gente que realmente está chegando num patamar nem excelente, é acima de excelente, é extraordinário. Não, Porque, não, mas tem não, muito que aprender ainda. não, tem. Isso eu sempre Muito. falo para você que a gente deve manter, né? Eu sempre brinco lá que você coloca e tal. Eu falo, olha, disciplina e foco, né? A gente sempre está trocando ideia, porque justamente a gente não quer que você se desvie de um caminho que você está indo tão bem, né? E eu fico muito contente, porque a gente participou assim, vamos dizer, acompanhando, né? Todo esse processo aí é muito bacana para a gente que partilha conhecimento, para a gente que está ali junto com vocês assim. Nossa, isso aí é um motivo de alegria, motivo de satisfação enorme, sabe? E o mais importante para esse grupo de pessoas que estão aqui hoje com a gente é mostrar que não é fácil, mas é possível. É possível. E é um caminho que a gente tem que ter paciência, porque é um caminho longo que deve ser feito degrau por degrau, degrau por degrau, até chegar naquele patamar que ele, por si só, ele começa a fluir, né? Então, eu costumo sempre falar isso aí, quando eu dava aula presencial, eu falo assim, é igual quando você abre um negócio, é igual criança. Primeiro você carrega no colo, aonde vai você tem que levar no colo. Depois você já dá uma certa liberdade, põe no chão, começa a engatinhar, mas você fica ali em cima olhando. Daqui a pouco já começa a andar, mas você tem que dar a mão para não cair, né? E daqui a pouco está correndo que nem um foguete dentro de casa, aí você já tem que deixar por si só, que aí a coisa já começa a fluir. É a mesma coisa aqui, né? Então, esse exemplo seu, essa partilha assim, é muito importante, porque, primeiro, eu creio que pode ser um fator muito motivador para todos que estão aqui, tá? Mostrar um exemplo vivo, clássico, de que é possível. Não é uma pessoa que a gente fica vendo aí no YouTube, na internet, aí, marqueteiro, né? O cara tá lá, o cara faz isso, o cara faz aquilo, aí você vai olhar, o cara tem na carteira dele de R$ 1 milhão, né? Não é. É uma pessoa como nós, a pessoa que trabalha, né? Ela falou aí, Ai, tem mais essa, não tem muita grana também, não. exatamente, exatamente, é esse ponto que eu queria chegar. O cara se perguntou, você viu no mercado? Não, ela tenta viver do mercado, mas ela tem o emprego dela, ela tem os filhos para tomar, o filho para tomar conta, e tem a casa para tomar conta, ou seja, tem uma série de fatores que poderiam servir para ela como desculpa para não dar certo, né? E no fim, ela superou tudo isso daí, mostrou para a gente que depende de nós, depende de cada um de nós. E o mais interessante, o mais bacana de tudo isso daí, sabe? Por isso que eu falo que esse negócio de a gente
montar mentoria, montar curso e tal, a gente acaba também ganhando muito, né? E eu falo para você, sinceramente, eu montei aqui o trabalho para a gente apresentar hoje, não combinei nada com a Gil, tá? Fui fazer essa pergunta aí, né? E aí pedi para que as pessoas partilhassem a experiência, e a Gil partilhou a experiência dela, quer dizer, não foi nada combinado, mas é excelente, porque encaixa exatamente naquilo que eu penso em passar para vocês. Está aí o gráfico, tá? Está aí aquilo que a gente está acostumado a ver, está aí aquilo que a gente quer saber. Eu vou montar um setup aqui agora para a gente, tá? Lembrando mais uma vez que o setup ele faz parte de uma estratégia, mas tudo isso que nós já conversamos nessa meia hora inicial nossa aqui já vale muito. Por quê? Que vem mostrar para a gente que o problema não está no setup, que o problema não está no gráfico, né? Que o problema está no fato gerador, está na pessoa. Então, um setup que eu mostro aqui e tal, uso ele, pode estar trazendo retorno para mim. Você vai lá, vai replicar ele nas suas operações, tá? Você vai começar a sentir, experimentar, vai trazer. O que vai fazer a diferença é a pessoa. É a pessoa. Porque você vai passar isso para 10 pessoas, para 20 pessoas, para 30 pessoas, e não é certeza absoluta que todos vão ter o mesmo resultado. Cada um vai ter um resultado, né, totalmente diferente um do outro. Por quê? Justamente pela questão do fato gerador, que é a pessoa que está administrando isso daí. Fala, Fábio. Professor, para complementar, né, o que a Giovana estava colocando, né, ela está aí já há 2 anos já num processo de transformação, e alguns aqui, acho que quase todos já sabem que eu já estou desde 2009 no mercado aí, e ela passou alguns analistas técnicos que ela já conheceu o setup deles, né? Só para dar um exemplo, a primeira sala que eu tive acesso lá atrás, né, foi da Clear, do Bo Williams, e ele vinha com aquela história de FICUB, nunca entendi aquilo, e eu continuava com o meu setup, entendeu? Ele lá com o dele, eu com o meu, ele fazia as análises dele na parte gráfica, eu fazia na minha, mas o setup era dele, então assim, vai muito da absorção do conhecimento da pessoa, do perfil, né? Aquilo que você está, só para complementar isso que você está falando. É que às vezes o setup seja bom para ele e que vai ser bom para mim. Então, assim, ele tinha algumas análises fora do FICUB que me interessavam, por isso que eu continuava ali na sala e tal, mas nunca quis me aprofundar no setup dele e continuava lá com o meu, com as minhas bandas de bode, com as minhas médias e tal. Então, assim, para mim funciona, para ele funciona lá o FICUB, né? E, assim, a gente ficar rodando mercado atrás de setups milagrosos, né? Realmente é complicado, né? Como a gente viu, eu e você vimos a volta do tape read, né? O tape read é a maneira mais antiga que tem de analisar mercado e um grupo trouxe aí uns 4, 5 anos atrás, o tape read vai acabar com a análise gráfica. Não, a análise gráfica acabou com o tape read, porque o tape reading foi primeiro. E assim, baseado em estudos estatísticos, a análise gráfica tem mais vantagens do que o tape reading. Pode usar como complemento? Pode, se você achar que vale a pena, usa como complemento para você. Mas não é que um setup sobrepõe ao outro que vai funcionar. É a tua atitude e a tua capacidade de absorção daquele setup que você escolheu. E testar, né? Tem que testar o setup. Legal, é isso mesmo, Fábio. Joel? Então, é bem bacana o relato da Giovana e o que o Fábio falou, porque eu comecei eu comecei há pouco tempo, na realidade, acho que comecei há uns 2 anos e meio, quase 3 aí que eu tô operando, e já passei por todos essas ideias de setups milagrosos e coisas que às vezes é muito mais uma questão de marketing, né? Eles pegam e mudam lá um parâmetro, eu uso a média de 21, outro usa a média de 20, só para, né, empacotar de um outro jeito e te vender de uma outra forma para você achar que
a ideia desses caras é te fazer achar que você nunca sabe nada. E eles sabem tudo para você estar sempre dependendo deles, né? Que é uma coisa que é muito bacana que o Newton faz aqui com a gente, que o interesse dele é que justamente a gente fique independente, né? Por isso que ele estimula a gente a participar né, e usar a cabeça, pensar do nosso jeito para poder criar o nosso operacional, né? Isso que é bacana. E esse lance de seguir uma estratégia é tão importante assim, porque eu tinha ficado um tempo sem operar índice, eu até tinha falado isso para o Newton, e para o Fábio também, acho que eu falei na outra mentoria também, que eu tinha ficado com um pouco de medo do índice por conta dessa sensação de tô rico, tô pobre, né? E eu sempre operei muito pequeno o índice, é uma coisa que eu nunca quis me arriscar muito, porque eu vi que a possibilidade da gente se deixar levar é muito grande, assim, né? Então eu comecei, há uns dias atrás, no mês passado, eu comecei de brincadeira, eu tinha lá R$ 100 na Necton, aí comecei a operar índice de brincadeira e buscava lá uns pontinhos, aí comecei buscando 70 pontos, daqui a pouco 90, daqui a pouco 120, daqui a pouco 150, aí comecei a buscar 200 pontos e começou a funcionar. Aí de R$ 100 eu passei para 270 e estava indo tudo perfeitamente bem, até que na semana passada, nessas de excesso de confiança e sair um pouquinho da estratégia, que eu tinha criado uma estratégia para mim que era uma operação por dia, quando a entrada estivesse sendo sinalizada por uma questão de coisas que eu avaliasse que eram a minha entrada, né? E acabei fazendo, tipo, 2, 3 entradas, mudei stop, tipo, eu achava que eu ia ser estopado, daí eu saía um pouquinho acima do 0 a 0, daí eu entrava de novo numa outra, enfim, acabei fazendo em 2 semanas, em 2 dias que eu fiz isso de sair da minha estratégia, eu acabei devolvendo praticamente todo o gain que eu tinha tido nessa experiência que eu estava fazendo de uma operação por dia. Aí o que eu fiz hoje? Eu disse, não, vou parar, pensar, dar um restart, começar de novo, e aí estou fazendo de novo. Então, assim, com pouca grana? Mas se isso funciona com pouca grana, tem que funcionar com uma grana maior. Imagina se eu tivesse, sei lá, R$ 10.000 na conta, e eu tivesse me passado, eu tinha perdido todo o gain, entendeu? Então, o lance de muito além do setup é realmente esse lance que a gente está falando de ter uma estratégia e seguir ela à risca, sabe? Acho que é isso. Legal. Gil? Quer falar alguma coisa, Gil? Então, eu concordo com o Joel. Eu, ano passado, também, tipo, eu tinha uma continha lá de cento e pouquinho, acho que era 113, 130, e assim, eu mantive a estratégia por 15 dias, sabe? E só que daí o excesso de confiança, eu lembro que eu acho que na época eu cheguei a 3 mil nela, e só operava dólar. Então, fazia as operações certinhas, mas aí você fala, não, tô com confiança, tá dando certo, devolvia tudo, porque daí você aumentava a mão de contrato, você não respeitava stop, aí chegou no final que, tipo, eu praticamente quase zerei, sabe? Então, é possível a gente chegar, só que, assim, eu acho que a maior dificuldade é a gente manter a disciplina e o foco no que a gente quer, e para ver o ponto, o final, sabe? O nosso objetivo. Legal. Muito, muito bacana isso daí, porque encaixa exatamente nesse trabalho nosso, nesse propósito nosso aqui de mentoria, né? Porque eu penso assim, eu acho que eu já alertei várias vezes exatamente sobre isso, né? Primeiro, vivenciar. Você tem que vivenciar. Se você não viver ali, isso que eu falei numa das mentorias, se eu não chegar na ponta da rampa lá e pular, né? Não porque eu deixei de ter medo, mas eu pulei mesmo com medo. Então, coragem é isso, é agir mesmo com medo, ou seja, vivenciar o momento para que eu possa sentir ali aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso me aperfeiçoar, aonde que eu preciso crescer e para poder realmente acabar evoluindo. Adriano, gostaria de falar alguma coisa? Adriano? Oi, boa noite, professor.
Boa noite, Adriano. Pegando o feedback aí de Joel, começar com pouco, eu vinha nessa batida, entrando com 200, e aí uma semana eu entrei com 250, numa segunda, na sexta-feira eu estava com R$ 750. Aí na sexta achei que já estava o bambambam da... Entrei com a mão cheia, foi 10 minutos, foi 2 pau, papo, aí bate aquele desespero, mas não é para mim, não sei o que, você fica brabo, e vai ficando nervoso, depois você relaxa, aí entra de novo na outra semana com mais 150, vai indo, ganhando, pegando 100 pontos, 120, 150, aí você empolga de novo, pau, quebra a conta novamente. Falei, não, esse negócio tá difícil demais. Aí eu, mudando de estratégia toda hora, falei, eu vou parar de operar, vou acompanhar primeiro, depois eu retomo esse negócio, aprender primeiro, porque fazer na tora não funciona, não. Mas você vê, Adriano, que é interessante a sua experiência aí, né? E você vê que o Joel também falou a mesma coisa aí. E eu falo para você, viu, Adriano, tem mais gente assim, inclusive eu também, tá? Então, tem um caso aí, eu vou falar, mas não vou dizer quem, né? De um colega nosso de grupo, de canal de trader, participa com a gente tudo, no mesmo processo. Começou indo bem e tal, e de repente um belo dia ganhou mil e poucos reais e tal. Falei, agora arrebenta a boca do balão, né? É o que o Adriano falou, e agora eu sou bom nesse negócio aqui, eu vou arrebentar a boca do balão. Aí, aí o mercado olhando de lado assim, falou, quero ver se é bom mesmo, né? Foi lá e deu-lhe um cacete, né? Deu-lhe uma surra, falou, pronto, agora você volta lá para sua umidade, aí aprender direitinho, depois você volta aqui. Então, Aí fica com cara de cachorro que caiu na mudança. exatamente. Mas esse é o processo, viu, Adriano? É um processo que todo mundo passa por isso. E é super importante, porque marca a gente, ajuda a gente a entender como que é essa dinâmica do processo, né? Então, tudo isso que nós conversamos aqui é super válido, tá, gente? É super válido, por quê? Porque o setup em si, aquela configuração gráfica ali, tudo, é uma parte do processo, mas sem essa visão de longo prazo, essa visão de disciplina, de foco, né, de entender que não se muda, né, as coisas do dia para a noite, né, não é se ganha do dia para a noite, é se mudar o comportamento, mudar a forma de enxergar. Eu tenho um exemplo, eu já comentei com alguns no grupo aí, eu tenho um exemplo muito próximo de mim, né, que é o meu filho que opera também, e ele também trabalha, que, nossa, eu me lembro quando ele começava, era até engraçado, assim, né? Porque ele ia lá, ganhava R$ 30, R$ 20, R$ 50, eu falava, rapaz, pra mim tá bom. Eu não estou falando de um adolescente, tá, gente? Meu filho, ele tem 32 anos de idade, é pai de família, né? Casado, tem filho, tudo, né? Ele trabalha, ele é na área de recursos humanos, então tem uma vivência de vida já, né? E eu olhava assim e falava, não, pai, tá bom. Pô, se eu conseguir aí 300, 400, R$ 500 por mês, já vai ajudar a pagar. Ele tinha uma parcela do veículo dele, já vai ajudar a pagar a parcela do meu veículo e tal, que não sei o quê, já vai me ajudar. Então, ou seja, ele mentalizou que seria dessa forma. E ele ali, não é porque é meu filho, tá, gente? Mas eu admiro muito a disciplina dele, né? Eu admiro muito a disciplina dele, o foco dele. Ele é uma pessoa focada e muito disciplinada. Quisera o pai ser igual a ele também, porque eu não chego perto da disciplina que o foco que ele tem, tá? E hoje, ele já vai para 6 anos que ele opera, entendeu? E esses 20, R$ 30 é lá quando ele começou, né, lá atrás, né? E hoje eu vejo ele obter uns resultados muito bons, tá? Muito bons. Graças a Deus ele ganha um bom salário, mas ele teve mês que ele tirou o salário dele do mercado. Isso operando poucas vezes. Poucas vezes. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o grande segredo está na gente. Se a gente reconhecer isso daí, tá? Reconhecer que o problema não está no setup, o problema não está no mercado, né? Que nem o Adriano falou, esse negócio não é para mim. Não, esse negócio é para você. Não é à toa que você está aqui, entendeu? Ele é para você.
Você tem que acreditar nisso aí. Você acreditando nisso daí é a hora que você começa a virar a tua chave. Só que ele tem regras para você seguir. Ele tem um tempo para você assimilar. Então você tem que aceitar isso aí. Quando a gente passa a aceitar as regras que o mercado nos impõe, quando a gente passa a entender a necessidade do tempo para assimilar essas regras, tá? Não é do dia para a noite, às vezes você pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, volto a dizer, é algo muito individual. Tem gente, que nem o Fábio falou, o problema é você assimilar. Sim, tem gente que assimila em 6 meses, tem gente que assimila em 2 anos, tem gente que vai assimilar em 5 anos. Esse é o processo natural. Não existe nada de certo e errado, e um que conseguiu em 6 meses e outro que conseguiu em 5 anos. Não existe. É o tempo de cada um. A gente tem que respeitar esse tempo de cada um para poder a gente crescer e manter o mais importante, manter aquela chama acesa do acreditar, de você acreditar que realmente é aqui que o processo vai acontecer. Pode falar, Adriano. Sim, aí quinta-feira eu fui para casa da minha mãe, aí eu levei o computador, fiquei operando lá. Aí tomei uns 2 stops, fiquei reclamando, aí fui explicar para ela, ela foi perguntar como é que funcionava, eu fui explicar. Ah, é muito difícil, é muito rápido. Ela assim, meu filho, você tem quantos anos no meu trabalho, né? Você tem quantos anos na sua profissão? Eu falei, 17 anos. Ela, pois é. Você começou a ganhar dinheiro quanto tempo? Eu falei, de 4 anos para cá. Ela, pois é, como é que você quer ganhar dinheiro ligeiro aí? Você tem 6 meses que você começou com isso aí, mexendo. É a sabedoria chegando aí. Tá eu falei, Aí você para assim, realmente, minha mãe, faz sentido o que a senhora está falando. Aí você dá aquela relaxada, entendeu? Ela falou, calma, vá aprender primeiro, esqueça dinheiro, aprenda. Se tiver que gastar, você gasta para aprender. Mas você vai aprender. Depois você ganha. Tá certo. Diga para ela, quando você encontrar novamente, ela que ela está de parabéns, viu? Que ela está certíssima. Você tem 17 anos de profissão. Você começou a ganhar dinheiro de 4 anos para cá. Por que você quer antecipar as coisas? Aí você cai a ficha depois, entendeu? É porque a gente é imediatista, na verdade, né? Exatamente. O Joel fez um comentário, né, no grupo, e eu falei que a gente ia conversar sobre isso aqui. Não sei se você se lembra, né, Joel? Que você disse lá, né? Falou, essa é a parte mais difícil. Então, aí você está vendo onde está o problema. Por que é a parte mais difícil? Né? Porque a gente não procura no lugar correto. A gente está buscando aonde está o problema. Aonde que está o problema? Está no mercado. O mercado tá muito nervoso, muito ruído político, um monte de problema, coronavírus, não sei o quê. Não está em lugar nenhum desses aí, gente. A dificuldade nossa está justamente nesse ponto, de a gente olhar para dentro da gente. Né? Porque é aqui, é dentro de você que está a grande dificuldade. Quando a gente começa a reconhecer isso daí, nossa, a coisa começa a mudar. A chave começa a virar. Ela não vai virar de uma vez, senão você quebra ela. Ela vai virar devagar. Beleza? Pessoal, foi muito bom, foi muito gostoso essa participação, essa partilha de vocês. Aí eu acho muito válido. Eu vou montar aqui um setup aqui. Por que é importante dar um exemplo, tá? Para que as pessoas possam ter uma referência. Tá? Você tem uma referência, você quer usar essa referência, você vai e usa, mas, de acordo com essa nossa conversa, de acordo com isso que nós já conversamos agora, eu até tinha preparado o material mais para o final que eu ia apresentar para vocês, eu vou tentar ser bem rápido nele, porque praticamente com a partilha da experiência de vocês já falaram tudo que tem naquele material, né? Então, vocês têm que botar na cabeça, falar, tá aqui um exemplo, tá aqui um setup, por que que tem esse setup, por que que tem esse exemplo, por que que eu tenho esses indicadores, tá? Vou usar, não tenho um setup definido, vou usar esse daqui como uma referência, é igual o caso que eu dei lá daquela estratégia lá, que eu simulei lá, né, de 3%, 5% lá, em 5 anos, dividido em módulo 1, 2 e 3, lá, que era ações, opções de mercado futuro. Aquilo é uma referência, gente. Vocês têm que pegar aquilo lá como referência e, conforme o desenrolar, conforme o desenvolvimento de vocês,
vocês ir alterando para atender a sua estratégia, o seu modo de enxergar o mercado, o seu modo de operar esse mercado. Porque ele tem que ser seu, ele tem que ser único. Só você sabe o que você precisa. Ninguém mais. Se você acertar, foi porque você acertou. Se você errar, foi porque você errou. Mas aprenda com tudo isso, tanto os acertos como os erros. Então, essa referência que eu vou colocar aqui para vocês, volto a dizer, não existe um setup mágico, tá? É um jeito que eu monto, que eu entendo que, para mim, Newton serve, né? Atende às minhas necessidades. Pode ser que, inicialmente, também atenda às necessidades de vocês, tá? Como referência para vocês estarem montando dentro da estratégia de vocês, mas eu quero que vocês tenham esse compromisso de se aprofundar, de entender cada vez mais essa montagem de setup que eu fiz, para que vocês possam criar os setups de vocês, para que vocês possam chegar, fazer o ajuste nele, para que atenda à necessidade de vocês, ok? Eu peguei aqui o exemplo aqui coloquei aqui a Petro, tá? Eu vou já montar ele, vou puxar o template aqui, e vou colocar um template que eu já tenho, tá? Que é esse aqui. O que seria esse template aqui? Deixa eu ampliar um pouquinho mais para ficar melhor para vocês. Eu depois eu vou passar os indicadores, tá, gente? Para vocês, para que vocês possam estar montando. Esse aqui é um pouco mais simples, tá? Eu tenho um outro aqui um pouquinho mais complicado, mas eu acho que para vocês esse aqui, inicialmente, como referência, acho que já está bom. Aí é lógico, vocês podem adaptar, vocês podem fazer com que ele desenvolva mais, que ele cresça mais, tá? O que é importante no setup? A gente entender para que ele serve, qual é o papel dele, tá? No material que tem lá, o pessoal que é do canal de informação, aí tudo, né? Tem lá quem não é desse grupo aqui, que não é do canal de informação, que não tem acesso a essa, que é um módulo que tem lá na plataforma, chamado módulo de análise básica, análise técnica básica, tá? Então, o pessoal que é do canal de informação, tem ele lá dentro do próprio canal de informação, né? Você entra lá no canal de informação, você vai lá, tem lá um dos módulos lá, é o mesmo do curso básico de análise técnica que tem fora lá, tá? Quem não tiver acesso desse pessoal nosso da mentoria, me dá um toque depois, no particular, para que eu libere lá para que vocês possam usar. São 5 vídeos, né, que fala sobre Candle, sobre indicadores, né, para que você tenha uma visão básica dos indicadores, dos candles, como que você pode analisar tecnicamente o mercado. Tá? Então, quem não tem acesso desse grupo nosso da mentoria, por favor, dá um toque para mim, que eu libero o acesso lá, ok? O que eu falo lá? Que 50% das nossas informações, os sinais, já está aqui, tá? Está no próprio Candle aqui, né? A gente vê aqui, no próprio Candle aqui, estou vendo um Candle aqui, vou começar aqui, no final aqui, por exemplo, estou vendo um Candle de cruz, depois um Candle verde, um Candle vermelho, depois um outro Candle, depois um Candle grande, uma barra enorme aqui, tá? Então, o que a gente está verificando aqui? Candle verde é um candle que está subindo. Um candle vermelho é um candle que está saindo. Um candle, esse último, por exemplo, que é uma cruz aqui, é um candle de definição. Não vai nem para cima nem para baixo. O mercado está indefinido. Lá eu explico também o tamanho do corpo do candle, tá? O tamanho do corpo do candle, ele nos auxilia a entender se há uma probabilidade de uma força maior, um movimento maior, né? Nem que seja, não se trata às vezes de força de compra ou força de venda, mas de volatilidade. O preço se mexe tão rápido, né, que ele acaba criando um candle
maior, um corpo do candle maior. Então, quanto maior o corpo do candle, tá? Maior é a indicação, tá? Quanto menor o corpo do candle, maior a indecisão do mercado. Então, a gente já deve guardar isso aí. 50% está aí. Os indicadores, o papel deles, tá, é ajudar a confirmar aquele movimento que os candles estão fazendo, né? Ajudar a confirmar. Então, a partir daí, eu começo a colocar alguns indicadores que me auxiliem nessa confirmação. O que é importante, tá? Eu tenho em mente. Os indicadores, eles são divididos em três grupos, né? Você tem o oscilador, tá? Que é aquele que acompanha a oscilação do preço, tá? Que mede a volatilidade, como que ele está oscilando, rápido ou curto, grande ou pequeno. Então, você tem um oscilador. Você tem um rastreador, que rastreia o preço. Então, ele fica rastreando o preço. E você tem a questão de volumes. Tá? Então, são esses três. Osciladores, rastreadores e volumes. Feito isso daí, você tem que pensar assim, que você tem que pelo menos colocar um de cada, no mínimo um de cada. Então, ou seja, o seu setup gráfico tem que compor pelo menos 3 indicadores. Depois você pode até acrescentar mais um ou dois, mas eu acho que 3 indicadores já é o suficiente, tá? 3 indicadores já vão te auxiliar bastante. Um outro ponto importante que a gente tem que analisar na montagem de um setup é criar algum mecanismo que possa te auxiliar a identificar pontos de suporte e pontos de resistência, né? Porque, para mim, mercado é isso. Mercado é ponto de suporte e ponto de resistência. Ponto de suporte é onde os grandes compradores vão defender, tá? Para que ali não passe dali. Então, até aqui eu aceito que o mercado desça, mas a partir daqui não vai descer mais. Então, é onde começam a entrar os compradores para fazer com que o mercado suba. E o mercado, e o ponto de resistência é onde os vendedores defendem posição, né? É onde eles entendem que eles podem deixar o preço subir até aqui. Chegou nesse ponto, eles vão defender a posição. Então, é esses 2 pontos que a gente tem que estar também auxiliando, indicando, criando uma forma de você ter, de uma maneira gráfica, né, uma visualização desses pontos. Então, baseado nisso daí, gente, o que nós temos aqui? Nós temos um oscilador, que é a banda de Bollinger, tá? Que é essa linha preta, ok? Então, você tem a banda de Bollinger. Qual o papel dela? Tá? Justamente da questão da oscilação do preço, tá? Quanto maior a abertura das bandas, maior é essa oscilação, maior é essa volatilidade. Quanto menor, quanto ela vai se estreitando, quer dizer que o preço está oscilando menos, é aquele momento de lateralização do mercado, tá? Que a oscilação é menor, que a volatilidade é menor. Então, a banda de Bollinger já tem esse papel, né, de estar acompanhando a oscilação do preço. Nós temos aqui, nessa linha amarela aqui, uma média. Eu uso uma média, tá? Depois eu vou passar tudo isso aqui para vocês lá na mentoria, lá, esse setup aqui, tá? Eu uso uma média de 30. São 2 médias que eu costumo usar bastante. A média de 107, tá? E a média de 30. Tá? Então, você pode escolher uma das duas. Ultimamente, eu estou dando preferência para a média de 30. Exponencial. Então, a média móvel exponencial. Então, essa média móvel, ela tem se apresentado ultimamente, não sei se por causa da volatilidade do mercado e tal, ela tem se apresentado muito bem como referência de rastreador do mercado. Tá? Então, eu tenho a banda de Bollinger como oscilador e a média como a banda de Bollinger como oscilador e a média como rastreador. Eu não uso o volume, tá? Eu uso o saque FT. Porque o saque FT, ele faz para mim o seguinte, tá?
A barra vermelha, ele identifica para mim a força do movimento. E a força, ela é calculada baseada no volume, tá? Então, é feito um cálculo interno no programa, no indicador que eu fiz lá, um cálculo interno que ele identifica se é um movimento de baixa, um movimento de alta, tal. Então, ele vai calculando, tá? Calculando se é uma força, um volume de baixa ou se é um volume de alta. Abaixo do zero, né? As barras abaixo do zero é o volume de baixa, as barras acima do zero, ela é um volume de alta. E eu tenho essa linha verde, que é uma linha de tendência. Então, ela vai indicando, abaixo de zero uma tendência de queda, acima de zero uma tendência de alta. O que é importante a gente estar analisando nesse caso aqui, tá? Mesmo quando, que nem aqui, nesse exemplo aqui, que a gente está vendo aqui, que ela está abaixo de zero, no gráfico diário, a gente vai percebendo que ela vai aumentando, né? Depois da linha tracejada aí, nós temos uma barrinha pequena, depois uma barrinha um pouquinho maior, tá? E depois uma outra barra um pouquinho maior, depois diminui um pouquinho, tá? E por último ela fez uma barra maior, como se fosse o último suspiro, né? E a gente pode observar nesse exemplo aí, que ele dá uma... Aqui, ó, ele dá uma... Ele ultrapassa a linha verde. Esse, inclusive, é uma sinalização muito importante, tá, desse indicador. Quando ocorre isso aqui, tá? Esse caso aqui, vou tentar marcar aqui, se eu consigo aqui. Nesse ponto aqui, ó, tá? Nesse ponto aqui, a barra excedeu a linha verde. Toda vez que isso ocorre, eu enxergo assim como um esgotamento, tá? A leitura que eu faço do gráfico é um esgotamento desse movimento. Qual é o movimento que a gente está vendo? É um movimento de baixa. Então, eu enxergo ali um esgotamento desse movimento, tá? O que ocorreu logo em seguida, tá? A gente vai vendo aqui que o mercado, a linha verde já muda a tendência e as barras estão diminuindo. Ainda está no movimento de baixa, tá? Só que está perdendo força. Vai perdendo força, vai perdendo força. E hoje, por exemplo, tá? Ela praticamente zerou o movimento de venda. Amanhã a gente vai analisar como que a Petro vai se comportar. Ok? Um outro indicador aqui, tá? Que eu estou usando é o indicador do Miller, né? Que é a nossa planilha de volatilidade, a nossa planilha de volatilidade semanal, tá? Então, no padrão nosso da volatilidade semanal, nós trabalhamos com dois suportes, duas resistências e o ponto de equilíbrio, tá? E é nesse ponto aqui, na linha azul aqui, né? Eu botei essa aí só para dar um destaque maior. Então, o que ocorre aqui? Qual é a leitura que eu faço? O mercado operando acima do ponto de equilíbrio, ele está numa tendência de alta, abaixo, ele está numa tendência de baixa. Essa é a leitura gráfica que eu tenho que fazer. Tá? Nesse momento, no caso da Petro, temos aqui ele operando acima do ponto de equilíbrio da semana, lembrando que hoje é terça-feira, então, ou seja, essa leitura dessas linhas aqui, ela tem que ser feita desse candle verde aqui para frente, esses dois últimos candles, que é o de ontem, segunda-feira, né? E agora o de hoje, terça-feira, tá? Então, a partir desse candle verde aqui. É isso que a gente tem que enxergar. Tá? Se a gente olhar nessa situação, o que nós temos? Nós temos aqui o mercado, no caso a Petro, operando em uma tendência de alta. Tá? Ou seja, operando acima do ponto de equilíbrio, que está na faixa mais ou menos. Se a gente começar a olhar aqui, tá? Sempre lembrando, tá, gente, que a gente precisa baixo.
O saque FT, tá, já vinha sinalizando, tá, já vinha sinalizando desde desse ponto aqui, quando houve esse queda enorme, grande aqui, tá, que essa força de queda aqui estava, vamos dizer assim, saturando, ou seja, acabando a força. E foi o que realmente acabou acontecendo, tá? Porque o saque FT já sinalizava aqui embaixo, ok? Com a mudança da tendência, tá? O saque FT ainda está dizendo que ele permanece numa zona de baixa ainda. A média no diário também está dizendo que ele permanece numa zona de baixa. Por quê? Porque ele está operando abaixo da média. Então, essa média é um rastreador de preço e ele então quer dizer para nós o seguinte: se operar acima dessa média é alta, se operar abaixo é tendência de baixa. Então, nós temos aqui alguns conflitos. Esse conflito é importante a gente entender para quê? Para a gente confirmar. Por quê? Porque o papel dos indicadores é confirmar o que você está enxergando no gráfico. O movimento do gráfico já é de alta. Tá? O indicador que calcula para nós as volatilidades já confirmou. Ele está operando acima. Mas o saque FT, apesar de ter essa mudança aqui, ainda está operando em baixa e a média aqui também está operando em baixa. O que pode ocorrer aqui? O que pode ser interessante para a gente aqui, tá? É numa confirmação. É o rompimento tanto do FT passar para cima, porque a linha verde já passou, mas as barras ainda não, e romper, tá? 26,46, que é o valor da média. Lógico que amanhã talvez esteja um pouquinho mais baixo, esteja por volta de 26,20, né? 26,10. Mas se houver esse rompimento dessa média aqui, o mercado fazer esse movimento, aí confirmou de vez, tá, a mudança de tendência. Tá? Até aqui a gente pode enxergar, tá aqui, até aqui, como uma correção. O rompimento dessa média, tá, viraria já uma confirmação de mudança de tendência. E aí abre uma probabilidade do mercado ir avançar um pouco mais, chegar nos 27,10, 27,50, tá? Eu falei, foi com o Paulo, nós fizemos uma leitura rápida, assim, um dia que nós estávamos conversando sobre setup, e eu acabei pegando justamente a Petro para dar um exemplo, e na época eu falei para ele, se não me engano, acho que foi por aqui assim, né? Lá no topo, lá, esse topo aqui, quando bateu na banda de bola em cima aqui, que eu falei para ele, falei, eu acho que ela precisa pelo menos dar uma corrigida, né? Uma corrigida até uns 26,50, 26. E ela acabou corrigindo até um pouco mais. Foi isso mesmo. Foi, né, Paulo? E acabou acertando na mosca, né? Chutei bem, né? Analisou bem. O Paulo desculpe, o Eliseu, essa é aquela automática para traçar a linha, sim, Eliseu? É aquela volátil SR, se não me engano. Tá? Tem um detalhe interessante disso aqui, tá, gente? Eu penso assim, traçou a semana, seria interessante você chegar a pegar aqui no menu lá em cima tem umas linhas, né? Tem a linha horizontal lá. Você pegar lá em cima e colar em cima, sabe? E você traçar e depois excluir o programa. O que eu percebi é o seguinte, que ele fica calculando durante o pregão, sabe? Mesmo mantendo ali, tá, ele continua calculando. Se a gente olhar, abrir a caixa de ferramenta do MetaTrader e ir lá na aba Expert, que é onde ficam os robôs indicadores, vocês vão ver que ele fica registrando ali todo o cálculo. Isso pode gerar um certo peso no MetaTrader, tá? Então é uma dica aí que eu vou passar. Instala, no começo da semana vai lá, instala o Volátil SR, ele vai traçar as linhas, aí você vai e cola umas linhas, né? Pega lá na barra de menu lá, tem as linhas horizontais, você vem e cola em cima, altera as cores para verde, vermelha e azul, né? Ou amarela.
se for fundo preto, e aí tira ele fora para evitar que ele fique processando durante o pregão, ok? O Cleiton falou que ele usa muito a média de 21. A média de 21, o que ocorre, Cleiton? Eu uso a banda, né? A banda, eu uso a banda de 21. Então, o que é uma banda? A banda é o seguinte, ela pega a média de 21 e faz 2 desvios, né? É o chamado desvio padrão. Ela joga 2 para cima e 2 para baixo. Então, se você usar a média de 21 para rastrear o preço e usar a banda de bola de 21, a linha central, elas praticamente ficam iguais, se você observar. Né? Você só muda por quê? Porque a banda de bola, se não me engano, é aritmética e a média móvel que eu uso é exponencial. Tá? Experimenta usar 30, em vez de 21, experimenta usar 30. Aí você vai ver que pode ser mais útil, porque você já tem, né, dentro da banda de Bollinger, a média de 21 na linha central dela. Ok? Isso aqui está feito o setup, gente. Tem aqui os indicadores, banda de Bollinger para mim fazer a oscilação, tem a média móvel de 30, tenho o saque FT, que vai auxiliar para mim a relação de força, de volume, e eu tenho, né, a volatilidade, né, os números da volatilidade, para mim enxergar, né, pontos importantes, tá? Pontos importantes, porque o ponto da volatilidade, ele é pontos do diário, então ele vai pegar o que aconteceu a semana passada e projetar, fazer um cálculo também de desvio padrão, uma série de cálculos lá, e projetar para a gente as linhas de suporte e resistência. E a gente tem observado que o mercado tem respeitado muito essa planilha nossa de volatilidade semanal. Então, eu acho bem válido, tá? Não, Adriano, não. O MACD, ele tem... O MACD, como o próprio nome fala, é uma média móvel, ele faz uma análise de convergência e divergência, tá? MACD quer dizer isso, C de convergência e D de divergência, MA de média aritmética, né? Então, ele tem uma função diferente. O saque FT, ele tem a barra vermelha, ele tem a função de analisar o volume, se é um volume de baixa ou de alta, tá? Que é as barras vermelhas, e dependendo do tamanho dela, identificar se ela está forte ou fraca, tá? E a linha verde, ela faz o cálculo da tendência, né? Se é uma tendência de baixa, se é uma tendência de alta. Ok? Pode ver que às vezes ela vai meio que divergir da barra. Né? Inclusive, a soma das duas, que nem nesse exemplo que eu dei aqui embaixo, aqui, né? Essa barrinha maior que tem embaixo aqui, quando ela excedeu a linha verde, ela gerou um sinal de esgotamento, um sinal de saturação daquela tendência. A tendência era uma tendência de baixa, e ela indicou, ela sinalizou um sinal de esgotamento que realmente acabou acontecendo. Então, gente, isso aqui é um setup. O que ocorre com esse setup? Se ele atende a minha expectativa, se o mercado tem respeitado ele, eu vou aplicar. Eu vou aplicar e eu vou utilizar ele. Esse mesmo setup, eu depois transporto, tá? Para o diário, para o intraday, desculpe. Para o intraday. Do mesmo jeito que está aqui, eu vou transportar para o intraday. Por quê? Para mim, num tempo menor, achar os pontos melhores para fazer uma entrada. Mas o que é importante, tá, no setup? É você entender a função dele. A função dele é de sinalizar uma operação com boa probabilidade de retorno. Por quê? Porque nós operamos probabilidade. Não é uma ferramenta de certeza, que nem o Cleiton gosta de brincar bastante. Não é uma bola de cristal. Tá? A bola de cristal, na realidade, ela tem que estar dentro da cabeça da gente. De como que a gente faz a leitura desses sinais. Aí entra aquele detalhe que a gente falou até agora, né? Do fato do gerador, da pessoa. É a pessoa que vai fazer a leitura dos sinais. E aí depende da forma de assimilar.
Então, por isso que é importante a gente não fazer uma coisa muito complexa, porque aí fica difícil para a pessoa assimilar, conseguir fazer leitura. Com o passar do tempo, né, com o desenvolvimento, que a pessoa vai pegando jeito e tal, aí sim, porque ela vai pegando rapidez na leitura do mercado, ela já tem uma regra básica para ela seguir, para facilitar ela assimilar, aí sim é a hora que ela pode colocar um indicador a mais, né? Então, Eliseu, eu já vou mostrar o porquê que eu uso. Você vê que eu não tracei, né? O Eliseu perguntando, né? Como que eu traçaria o Fibonacci nesse gráfico e quais os cantos de base para traçar. Mas interessante, Eliseu, é o seguinte, que você viu que eu não tracei Fibonacci, né? Sabe por quê? Porque nessa situação aqui, agora, eu não preciso do Fibonacci, porque eu já tenho, né, pontos de referência de suporte e resistência na planilha de volatilidade para o diário, semanal e mensal, né? Então, o que que ocorre? Eu não tenho como traçar o Fibonacci aqui, porque qual é a função do Fibonacci? A mesma função que a planilha de volatilidade tem, que é identificar pontos de suporte e de resistência. Essa é a função do Fibonacci, né? Ele vai indicar para a gente, aquelas linhas do Fibonacci, pontos onde o mercado pode mudar a direção. Então, pontos de suporte e resistência são isso, são pontos onde o mercado pode mudar a direção. Existem pontos mais fortes, existem pontos mais fracos. E a gente, com o passar do tempo, a gente vai conseguindo identificar quais são esses pontos. Ok? Já já eu vou mostrar, viu, Eliseu? Por quê? Porque eu só uso o Fibonacci no intraday. No intraday. E aí eu vou explicar por que que eu só uso no intraday. Tá joia? Aqui, gente, aqui agora, o que que é importante, tá? Voltando àquilo que eu acabei de falar. A pessoa que vai fazer a leitura, a pessoa que vai tentar identificar o sinal. Tudo, tem uma frase que eu disse lá, do material que eu tenho, que fala assim, que o possível sucesso, né, das suas operações pode estar justamente no que você fez na noite passada. Por que a gente fala noite? Porque você não vai fazer isso durante o pregão, você vai fazer isso à noite, depois do pregão. No horário que nem esse, que nós estamos aqui agora estudando o mercado, conversando sobre o mercado. É nessas horas que você vai fazer a sua leitura gráfica. Aonde você vai fazer? Você vai fazer no diário, no semanal e no mensal. Se você já conseguiu enxergar pontos importantes no diário, beleza. Né? Se você não enxergou nada, você passa para o semanal. Né? No caso aqui, se a gente jogar o semanal aqui, o que ele está dizendo? Está dizendo que no semanal ele também está fazendo o mesmo movimento, tá? Como a gente pode ver aqui, está operando acima, né, acima do ponto de equilíbrio. Pessoal, eu vou dar só uma seguradinha aqui, que eu, pelo menos na tela de vocês está mudando certinho, gente? Tá não, professor. Então,